Olá, foi fazendo caminhadas de final de tarde e pensando em escrever sobre o tema da inovação que tive o estalo criativo na forma de uma pergunta. Se vou escrever sobre empreendedorismo e inovação, por que não escrever sobre onde tudo começa, nas ideias? Essa inspiração foi definitiva para a motivação que eu precisava para pesquisar e escrever sobre o tema. O resultado foi o meu segundo livro, Boas Ideias, as chaves para a inovação em negócios e startups. Bom, aqui tem alguma diferença em relação às ideias e às boas ideias. As ideias, nós as temos todo o tempo. Elas vêm e vão como lampejos em nossas mentes, com o principal atributo de poder proporcionar a solução de problemas. Já as boas ideias vão além disso. As boas ideias estão ligadas à inovação. Elas têm o potencial para transformarem-se em produtos que de alguma maneira ajudarão as pessoas. Por 2 anos pesquisei e consolidei aspectos relacionados à natureza e às características das boas ideias. O resultado está em 92 pontos que elucidam o que precisamos saber sobre as boas ideias e como tratá-las. Eis alguns deles aqui. Primeiro, é na quantidade que se extraem boas ideias. Às vezes, somente é possível perceber uma boa ideia em meio a uma quantidade significativa delas. Como disse Thomas Edison, se quiser ter uma boa ideia, tenha uma porção de ideias. Em sua carreira, Edison teve 1.093 patentes registradas. Dá para imaginar a quantidade de ideias que ele e sua equipe tiveram ao longo da vida? Muitas, não? Segundo ponto, as metáforas inspiram boas ideias. As metáforas podem ser representadas de diversas formas, como um símbolo, uma marca, uma imagem e etc. Por exemplo, a arte abstrata do cubismo de Pablo Picasso inspirou Santos Dumont na concepção das asas do 14 bis e que foram determinantes para o sucesso do primeiro voo de aeroplano homologado da história. Terceiro, as boas ideias são livres até se depararem com os valores. Uma boa ideia pode ter apelo de mercado, mas irá fracassar no momento que for confrontada com a base moral de empreendedores e inovadores. Por exemplo, os jovens da geração Z dificilmente admitirão ideias para fontes de energia que utilizem combustíveis fósseis, que foram tão tolerados por seus pais e avós. Quarto ponto. As boas ideias podem estar escondidas por trás de ideias convencionais. Boas ideias podem estar em quebrar pressupostos, ou seja, romper com as suposições que as pessoas têm das coisas em geral. Por exemplo, se eu perguntasse para um cidadão o que é necessário para montar um bar, provavelmente ele me responderia: são necessários mesas, cadeiras, balcões, banheiros, bebidas, etc. Então, dá para romper com esses pressupostos e imaginar como seria um bar sem mesas, sem cadeiras, sem balcão? Esse foi o bar que eu me deparei certa vez, onde o proprietário utilizava um pequeno muro, uma mureta, na frente do estabelecimento para servir os seus clientes na happy hour. Quinto, as boas ideias têm tamanho. Definitivamente as ideias têm tamanho. Um cidadão pode idealizar, oferecer um meio de transporte como um táxi particular, como um serviço do Uber, ou pode idealizar, oferecer um meio de transporte entre planetas, como faz Elon Musk da SpaceX. Se as ideias têm tamanho, por que não pensá-las grandes? Como disse Jorge Paulo Lemann, pensar pequeno e pensar grande dá o mesmo trabalho. Então, estes e mais 87 pontos sobre as boas ideias estão descritos na obra. Acredito que depois que você ler esse livro, você nunca mais tratará suas ideias como antes. Um grande abraço.